Meu pai e minha madrasta moraram na casa que herdei, sem pagar aluguel, mas quando acharam que tinham direito sobre ela, eu os despejei com a polícia em questão de horas. Na semana passada, tive que chamar a polícia para tirar meu próprio pai de uma casa da qual sou o proprietário. Foi assim que tudo começou. Quando eu tinha 15 anos, meu pai se casou novamente. Minha madrasta, Margarete, tentou demais ser minha nova mãe. Ela estava sempre por perto, perguntando sobre meu dia, meus amigos e meus hobbies. Comprava roupas que eu nunca pedi e decorava meu quarto sem minha permissão. Mais tarde, descobri que isso era porque ela mal falava com a própria filha do casamento anterior, o que já dizia muito. Meu pai apenas ficava observando tudo isso acontecer. Nunca interveio quando eu disse que precisava de espaço. Depois de 3 meses disso, eu não aguentava mais. Pedi ao meu avô, o pai do meu pai, se podia me mudar para a casa dele. O vovô Murphy tinha uma casa grande, com muito espaço, e aceitou de imediato. Ele era um juiz aposentado e sempre foi a pessoa mais sensata da nossa família. Suponho que sua profissão lhe conferia esses poderes. Meu pai não resistiu muito. Parecia aliviado por não haver tensões em seu novo casamento. Viver com o vovô Murphy foi ótimo. Ele me dava espaço quando eu precisava, mas sempre estava disponível quando eu queria conversar. Ele me ensinou sobre finanças, gestão de propriedades e leis. Essas lições se mostraram incrivelmente valiosas mais tarde. Quando eu tinha 17 anos, o vovô Murphy sofreu um ataque cardíaco e faleceu de forma inesperada. Em seu testamento, ele me deixou toda a sua herança, incluindo a casa onde morávamos juntos, 2 imóveis para aluguel no centro e uma quantia considerável de dinheiro. Eu não fazia ideia de que ele planejava me deixar tudo, mas agora entendo o porquê de ele ter me ensinado todas aquelas coisas. Meu pai ficou furioso. Dizia que a propriedade deveria ter sido herdada por ele, já que era o filho do vovô. Mas o testamento do vovô era irrefutável. Ele até havia gravado um vídeo explicando suas decisões. Nele, dizia que deixava tudo para mim porque acreditava que eu seria responsável com aquilo, ao contrário do meu pai, que havia pedido e perdido grandes somas de dinheiro ao longo dos anos. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Em vez de eu me mudar de volta para a casa do meu pai e da minha madrasta, eles decidiram se mudar para a casa que eu havia herdado. Alegaram que a casa deles era muito pequena, embora eu tivesse morado lá antes, e como agora eu tinha essa casa grande, fazia sentido que eles se mudassem. Eu ainda tinha 17 anos, então não tinha muito a dizer sobre o assunto. No entanto, estabeleci 2 condições claras: eles não deviam entrar no meu quarto nem no escritório do meu avô. Esses cômodos continham objetos pessoais que eu queria preservar como estavam. A casa tinha 4 quartos no total, então eles ainda tinham bastante espaço para eles e um quarto de hóspedes. Quando completei 18 anos, fui para a universidade em outro estado. Continuei permitindo que meu pai e minha madrasta vivessem na minha casa sem pagar aluguel. Eu só voltava durante as férias e alguns fins de semana, o que funcionava bem para mim. Eu pagava todos os impostos da propriedade e os custos de manutenção. Nunca lhes pedi um centavo. Depois que terminei os estudos, me mudei para um apartamento mais próximo do centro. Achei que eles estavam cuidando da casa para mim. Esse arranjo funcionou por 6 anos, até o mês passado. Recebi uma ligação do meu pai enquanto eu estava no trabalho. Ele me disse que eu precisava esvaziar meu quarto porque eles iriam transformá-lo em um quarto de bebê. Fiquei confuso e perguntei por que precisavam de um quarto de bebê. Ele explicou que minha madrasta havia se reconectado com a filha dela, Lisa, que estava grávida e sem teto. Eles haviam convidado Lisa para se mudar para minha casa. Lembrei a ele que eles eram convidados na minha casa e que não tinham autoridade para tomar esse tipo de decisão. Ele argumentou que meu quarto era o único adequado para um bebê, porque o quarto de hóspedes era muito pequeno. Apontei que eles poderiam ter me perguntado antes de convidar alguém para morar lá, especialmente porque Lisa poderia usar o quarto de hóspedes até encontrarem outra solução. Meu pai levantou a voz e disse que eu era egoísta porque nem morava mais lá e podia ser mais generoso. Lembrei a ele que Lisa não podia ser considerada minha família, pois eu nunca a conheci. Então, disse firmemente que não tocassem no meu quarto nem no escritório do meu avô, ou eu os despejaria. Sugeri que se mudassem de volta para a casa deles, caso precisassem de mais espaço. Acho que fui bastante claro. Meu pai ficou em silêncio por um momento antes de dizer que haviam vendido a casa deles anos atrás. Naquela mesma tarde, meu tio Jack, irmão do meu pai, me ligou. Meu tio Jack e meu pai não se falavam há anos por causa de uma desavença comercial e também não esteve muito presente na minha vida.
Por isso, Jack me disse que meu pai o havia chamado, reclamando sobre minha ameaça de despejá-los, o que achei estranho. Meu tio Jack sugeriu que eu reconsiderasse e não os expulsasse. Disse que pensaria no assunto, mas já tinha tomado minha decisão. No dia seguinte, liguei para minha advogada. Ela havia sido a advogada do vovô Murphy e me ajudava a administrar a propriedade desde que a herdei. Pedi que me acompanhasse até a casa para entregar formalmente o aviso de despejo ao meu pai e à madrasta. Minha advogada concordou e sugeriu que fossemos bem cedo, para evitar uma cena. Chegamos à casa às 7 da manhã no dia seguinte. Tentei abrir a porta, mas minha chave não funcionou. Meu pai havia trocado as fechaduras. Bati forte até que meu pai respondeu. Ele falou pela porta fechada, dizendo que não me deixaria entrar até que eu mudasse de ideia sobre o quarto de bebê. Eu disse que estava ali com minha advogada para resolver aquilo da maneira apropriada, mas que, se ele não me deixasse entrar, eu resolveria do meu jeito. Ele ainda se recusou. Minha advogada e eu fomos diretamente à delegacia. Enquanto íamos para lá, meu tio Jack me ligou novamente. Desta vez, seu tom era diferente. Disse que meu pai o havia ligado mais uma vez, pedindo que ele me convencesse a voltar atrás. Meu tio Jack me disse que estava cansado do comportamento manipulador do meu pai e que apoiaria qualquer decisão que eu tomasse. Na delegacia, Donna explicou a situação. Como eu tinha toda a documentação que provava que era o proprietário da casa, a polícia concordou em nos acompanhar de volta. Quando chegamos, os oficiais informaram ao meu pai que ele deveria me permitir o acesso e que estavam sendo despejados por terem trocado as fechaduras sem permissão e me negado o acesso como proprietário. Meu pai tentou se passar por vítima, dizendo que não tinha para onde ir, alegou que haviam morado ali por anos e que tinham direitos. Tentou até dizer que o vovô Murphy havia prometido verbalmente a casa a ele. Os oficiais perguntaram se ele tinha algum documento que comprovasse essa alegação. Não, ele não tinha. Os oficiais explicaram que, como proprietário legal, eu tinha o direito de despejá-los, especialmente porque não havia nenhum contrato de aluguel formal. Contratei um caminhão de mudança para ajudá-los a se mudar, mas coloquei no nome do meu pai. Eles só tinham os móveis do quarto e objetos pessoais para levar, já que a maioria do conteúdo da casa pertencia a mim ou ao vovô Murphy. Minha madrasta chorou o tempo todo, enquanto meu pai continuava dizendo aos oficiais que tudo aquilo era um mal-entendido. Lisa ficou ao fundo, parecendo desconfortável. Notei que mal dava para perceber sua gravidez. Depois que eles se foram, chamei imediatamente um chaveiro para trocar as fechaduras novamente. Também instalei câmeras de segurança ao redor da propriedade. Achei que aquilo seria o fim, mas eu estava enganado. Um mês depois, eu estava fora da cidade a trabalho. Minha namorada, Eli, estava ficando na casa para cuidá-la. Meu pai apareceu sem avisar. Quando viu Eli, achou que nós tínhamos nos mudado para lá. Disse a Eli que, já que estávamos vivendo confortavelmente na casa, deveríamos recebê-los, ele, Margaret e Lisa, para o próximo Natal. Ele lhe entregou uma lista de pratos que esperava que preparássemos e os presentes que queriam. Eli disse a ele para sair imediatamente ou chamaria a polícia. Ele foi embora, mas não antes de dizer que eu era um filho ingrato e que me arrependeria de tratá-lo daquela forma. Achei que isso seria o fim, mas 2 semanas depois, meu pai ligou para minha mãe. Eles não se falavam desde o divórcio, há 16 anos. Ele a convidou para passar as festas com a família, na minha casa. Minha mãe recusou o convite, em vez disso, ofereceu levar a mim e a Eli para uma viagem à Itália nas festas de fim de ano. Quando meu pai soube disso, me ligou exigindo que minha mãe pagasse por ele, Margaret e Lisa, para que também pudessem ir à Itália. Quando me recusei, ele apareceu novamente na minha casa, insistindo que ou minha mãe os incluía ou eu e ela deveríamos pagar pela viagem para eles. O comportamento dele foi tão ridículo que ele e eu rimos até ele ir embora. Desde então, troquei meu número de telefone. Também entreguei aos meus inquilinos, nas minhas outras propriedades, uma foto do meu pai e dei instruções para não deixá-lo entrar sob nenhuma circunstância. Espero que isso seja finalmente o fim do seu senso de direito, mas conhecendo meu pai, eu duvido. Atualização 1. Depois da minha última publicação, as coisas ficaram tranquilas por um tempo. Meu pai não tentou me contatar novamente, e comecei a pensar que talvez ele finalmente tivesse entendido o recado. Ele e eu seguimos com nossos planos de passar as festas na Itália com minha mãe. Antes de irmos, pedi a 2 amigas que moravam por perto que verificassem a casa periodicamente. Elas me informaram que não houve sinais do meu pai nem distúrbios. A Itália foi incrível, e tenho que agradecer a ela por isso.
Tivemos um tour privado pelo Vaticano, comemos em restaurantes incríveis e nos hospedamos em hotéis maravilhosos. Ele e eu até discutimos a possibilidade de nos mudarmos para a Europa algum dia. Foi o mais relaxado que me senti em meses. Então, no dia 28 de dezembro, enquanto tomávamos café da manhã em nosso hotel em Roma, recebi uma ligação do meu tio Jack. Ele parecia frenético. Disse que iria se mudar de estado imediatamente e precisava vender sua casa o mais rápido possível. Não explicou por que tanta pressa, mas me perguntou se eu tinha interesse em comprá-la. A casa dele tinha um significado especial para nossa família. Na verdade, era a casa dos meus bisavós, onde o vovô Murphy cresceu. O vovô havia dado a casa ao tio Jack anos atrás, mas depois me disse que se arrependia da decisão. Antes de morrer, o vovô me pediu que tentasse recuperar a casa algum dia e, se conseguisse, que a desse à minha prima Maria. Maria é filha do meu tio Jack de seu primeiro casamento. Meu tio Jack nunca a reconheceu como filha e se recusou a pagar pensão. Maria morava com a mãe em outro país, onde nasceu, e sempre enfrentou dificuldades financeiras. O vovô Murphy manteve contato com Maria e a ajudava quando podia. Ele queria que ela tivesse a casa da família como forma de compensar o tratamento que meu tio Jack lhe deu. Meu tio Jack não fazia ideia de que eu sabia da existência de Maria, nem que estava em contato com ela. Se soubesse, provavelmente não teria me oferecido vender a casa. Decidi aproveitar o desespero dele a meu favor. Ofereci 75% do valor de mercado da casa, pagos em 3 parcelas. Ele rejeitou a oferta, dizendo que era muito baixa e que não voltaria mais à cidade. Contra-ataquei com uma proposta melhor, a mesma quantia, mas paga integralmente assim que eu retornasse da Itália, no dia 3 de janeiro. Também ofereci cobrir todos os custos legais e despesas de mudança. A única coisa que ele precisava fazer era ter suas coisas embaladas e os documentos prontos quando eu voltasse. Para minha surpresa, ele aceitou imediatamente. Ele e eu encurtamos nossa viagem em 2 dias e voamos de volta. A transação foi tranquila. Paguei ao meu tio Jack, ele assinou a escritura da casa e saiu da cidade no mesmo dia com a nova esposa. Na manhã seguinte, liguei para Maria e pedi que viesse aos Estados Unidos o mais rápido possível, pois havia algo importante que o vovô Murphy havia deixado para ela. Ela chegou 3 dias depois, e eu lhe entreguei as chaves da casa, junto com uma quantia em dinheiro para ajudá-la a se estabelecer. Maria precisava ficar alguns dias para lidar com os trâmites de transferência de propriedade para solicitar um visto que lhe permitisse se mudar permanentemente. Durante esse tempo, ela ficou hospedada comigo e com Eli. Numa noite, enquanto jantávamos em casa, meu pai apareceu novamente. Acontece que meu tio Jack estava planejando vender a casa ao meu pai. Meu pai havia pedido alguns dias para juntar o dinheiro e ficou furioso ao saber que eu a havia comprado. Meu tio Jack, querendo evitar confronto, apenas disse ao meu pai que eu havia comprado a casa e ido embora da cidade. Meu pai assumiu que eu a havia comprado para mim mesmo e decidiu reivindicá-la. Quando ninguém respondeu à porta da antiga casa do tio Jack, ele quebrou uma janela e entrou. O que ele não sabia era que a casa tinha uma câmera na campainha que Maria havia instalado. Vimos a invasão no celular dela e chamamos a polícia imediatamente. Como a invasão acontecia em um bairro de alto padrão, a resposta foi rápida. Os policiais chegaram à casa e encontraram meu pai lá dentro, vasculhando armários e gavetas. Ele ficou surpreso quando a polícia disse que a casa pertencia a Maria, não a mim. Foi preso por invasão de domicílio. Com a ajuda da minha advogada, Maria apresentou queixa contra meu pai. Devido ao seu comportamento anterior na minha casa, trocar as fechaduras e se recusar a me deixar entrar como proprietário legal, o juiz negou fiança. Atualmente, ele está na prisão, aguardando julgamento, e pode enfrentar vários meses de reclusão. Depois que meu pai foi preso, investiguei para descobrir por que meu tio Jack estava com tanta pressa para sair da cidade. Descobri que ele havia pedido uma quantia significativa de dinheiro emprestada ao irmão da esposa, para um negócio que fracassou completamente. Quando não conseguiu pagar o empréstimo, o cunhado o ameaçou com ações legais. Meu tio Jack decidiu vender tudo e fugir da cidade em vez de enfrentar as consequências. Mandei uma mensagem para meu tio Jack avisando que, se ele tentasse entrar em contato com meu pai ou causar problemas para Maria, eu contaria à família da esposa dele onde ele estava. Ele respondeu bloqueando meu número, o que para mim estava ótimo. Não espero ouvir mais nada dele. Maria está considerando ficar com a casa e se mudar permanentemente para os Estados Unidos. Embora ainda não saiba quais são os caminhos legais para isso, agora ela está aqui com um visto de turismo.
Mas como nasceu fora do país, ela tem a opção de solicitar cidadania, embora não seja automática. Atualização 2. O julgamento do meu pai foi na semana passada. Ele foi condenado a 6 meses de prisão por invasão de domicílio, mais 3 meses adicionais pelo incidente na minha casa, quando trocou as fechaduras e me negou o acesso. O juiz foi particularmente severo porque meu pai não demonstrou arrependimento durante o julgamento. Ele insistiu que, por ser meu pai, tinha todo o direito de entrar na propriedade que, na opinião dele, deveria ter sido sua desde o início. Minha madrasta, Margarete, se aproximou de mim do lado de fora do tribunal após a sentença. Essa foi a primeira vez que conversamos desde o despejo. Ela me disse que Liz havia se mudado algumas semanas depois de terem sido despejados. Aparentemente, Lisa não estava grávida. Ela havia mentido sobre isso para conseguir simpatia e um lugar para ficar. Deveria me sentir mal, porque quando a vi, pensei que sua gravidez já estava visível, ainda que um pouco. Margarete e meu pai estavam morando em um hotel desde o despejo, e suas economias praticamente se esgotaram. Margarete me perguntou se eu consideraria deixá-los mudar para uma das minhas casas, assim que meu pai fosse libertado da prisão. Ela me prometeu que pagariam aluguel e respeitariam meus limites. Eu disse que agora tinha inquilinos em todas as minhas propriedades e que não havia vagas. Além disso, eu não era louco, embora isso não fosse totalmente verdade. Eu tinha uma unidade de aluguel vazia, mas não tinha intenção de permitir que eles morassem lá. Margarete começou a chorar e me pediu se ao menos eu poderia dar-lhes algum dinheiro para ajudá-los a se reerguer. Me afastei sem responder. No dia seguinte, recebi várias ligações de familiares com quem não falava há anos. De alguma forma, meu pai conseguiu telefonar da prisão e lhes disse que eu os havia deixado sem teto por despeito. A maioria desses parentes não conhecia toda a história e rapidamente me julgaram. Bloqueei os números um por um. Uma ligação que atendi foi da minha avó, mãe da minha mãe. Ela havia recebido uma carta do meu pai pedindo dinheiro. Na carta, meu pai dizia que eu havia roubado sua herança e o deixado na miséria. Minha avó queria ouvir meu lado da história. Expliquei tudo o que havia acontecido, inclusive o fato de que meu pai e Margarete viveram gratuitamente na minha casa durante 6 anos. Minha avó me disse que eu fiz muito bem em mandá-lo para a prisão. Então, Maria se mudou para a antiga casa do meu tio no mês passado. Ela está se adaptando bem à vida nos Estados Unidos e já fez alguns amigos na vizinhança. Nos convidou, a mim e a Eli, para jantar como forma de agradecimento por termos ajudado. Durante o jantar, nos mostrou algumas fotos antigas da família e documentos que havia encontrado no sótão. Entre eles, havia uma carta do vovô Marf endereçada ao meu tio Jack, escrita apenas alguns meses antes da morte do vovô. Na carta, o vovô expressava sua decepção com os 2 filhos e explicava por que planejava deixar sua herança para mim. Mencionava que meu pai havia lhe pedido mais de $100.000 ao longo dos anos e nunca havia devolvido um centavo. Também escrevia que meu tio Jack havia roubado dinheiro do negócio do vovô quando trabalhou lá brevemente aos 20 e poucos anos. A carta deixava claro que o vovô acreditava que nenhum dos 2 filhos era financeiramente responsável. Maria me entregou a carta dizendo que eu deveria guardá-la, caso meu pai tentasse contestar o testamento do vovô novamente no futuro. Não contei a ela que já havia encontrado cartas semelhantes no escritório do vovô anos atrás. O vovô foi extremamente cuidadoso em documentar suas razões para as decisões sobre seu patrimônio. Na semana passada, Eli e eu fomos visitar a unidade de aluguel vazia que mencionei antes. É uma casa pequena que precisa de algumas reformas antes de ser alugada novamente. Enquanto estávamos lá, descobrimos que alguém havia estado morando na casa sem permissão. Havia um saco de dormir em um dos quartos, junto com embalagens de comida e roupas sujas. A fechadura da porta dos fundos estava quebrada. Liguei para a polícia, que chegou e inspecionou a propriedade. Não encontraram ninguém naquele momento, mas registraram a ocorrência da invasão. Naquela noite, me ligaram para informar que haviam capturado alguém tentando entrar na casa. Era Lisa, a filha da minha madrasta. Ela admitiu que estava morando lá há várias semanas, depois de ficar sem dinheiro para pagar um quarto de motel. Tinha conseguido o endereço com meu pai antes de ele ser preso. Decidi não prestar queixa contra Lisa, com a condição de que ela deixasse a cidade e nunca mais entrasse em contato comigo ou com minha família. Ela aceitou e partiu no dia seguinte em um ônibus para outro estado. Contratei uma empresa de segurança para instalar fechaduras melhores e um sistema de alarme em todas as minhas propriedades de aluguel. Atualização 3. Meu pai foi libertado da prisão na semana passada. Fiquei sabendo porque Margarete me ligou para me informar.
Ela disse que meu pai queria se encontrar comigo para esclarecer as coisas e recomeçar. Recusei a proposta. Em seguida, ela mencionou que ainda estavam enfrentando dificuldades financeiras e perguntou novamente se eu poderia ajudá-los. Eu disse que 6 anos de moradia gratuita foi toda a ajuda que receberiam de mim. 2 dias após sua libertação, meu pai apareceu no meu local de trabalho. Entrou diretamente pela recepção e me encontrou na sala de conferências durante uma reunião com um cliente. Causou um escândalo, falando em voz alta sobre todos os problemas que tivemos nos últimos tempos. A segurança teve que escoltá-lo para fora do prédio. Meu chefe foi compreensivo, mas sugeriu que eu trabalhasse de casa por um tempo, caso meu pai retornasse. No mesmo dia, solicitei uma ordem de restrição contra ele. O juiz concedeu a ordem com base no comportamento do meu pai após sair da prisão. A ordem o proíbe de se aproximar a menos de 150 metros de mim, da minha casa ou do meu local de trabalho. Maria está completamente estabelecida em sua nova casa. Encontrou um bom emprego em uma empresa local e fez amigos na vizinhança. Nos convidou, a mim e a Eli, para sua festa de inauguração no mês passado. A casa está completamente diferente. Ela a renovou lindamente, mantendo algumas das características originais que tanto significavam para o vovô Murphy. Eli se mudou para morar comigo permanentemente, e estamos considerando comprar uma casa em outro bairro. Embora eu adore a casa do vovô, agora ela carrega muitas memórias negativas. Estamos procurando imóveis mais próximos do centro, onde ambos trabalhamos. Planejo manter a casa do vovô como uma propriedade de aluguel. Ela está localizada em uma área desejável e deve gerar uma boa renda. Quanto às minhas outras propriedades, todas estão alugadas para inquilinos confiáveis. Aumentei um pouco o valor do aluguel para cobrir o custo dos novos sistemas de segurança, mas ainda o mantenho abaixo do valor de mercado. Vários dos meus inquilinos são amigos ou colegas que precisavam de moradia acessível, e fico feliz por poder ajudá-los. Meu tio Jack tentou entrar em contato com Maria há alguns meses. Jack afirmou que queria se reconectar com a filha e fazer as pazes pelo passado. Maria não respondeu às mensagens dele. Mais tarde, ela soube, por meio de um conhecido em comum, que meu tio Jack estava novamente enfrentando dificuldades financeiras e provavelmente procurava um lugar para ficar. Maria mudou seu número de telefone como medida de precaução. Minha mãe me sugeriu conversar com um consultor financeiro sobre a criação de um fundo fiduciário para minhas propriedades. Isso proporcionaria uma camada adicional de proteção caso meu pai tentasse, algum dia, reivindicar direitos sobre alguma delas. Na semana passada, me reuni com um consultor e estou no processo de estabelecer o fundo. O vovô Murphy teria aprovado essa medida, ele sempre enfatizou a importância de proteger o patrimônio. Margaret pediu o divórcio do meu pai no mês passado. Ela entrou em contato comigo para me informar, não para pedir nada. Pediu desculpas pelo papel que teve em tudo o que aconteceu e disse que percebeu o quão tóxico meu pai podia ser. Não respondi à mensagem dela. Embora não lhe deseje o mal, não quero mais nenhuma ligação com essa parte da minha vida. As festas estão se aproximando novamente, e este ano, ele e eu seremos os anfitriões do Dia de Ação de Graças em nossa casa. Hoje convidamos minha mãe, Maria e alguns amigos próximos. Será a primeira celebração em anos pela qual estou verdadeiramente ansioso. Comecei essa jornada quando tinha 15 anos, buscando abrigo com meu avô. Agora, aos 25, construí uma vida da qual me orgulho, cercado por pessoas que escolhi ter ao meu lado. Atualização 4. Talvez vocês também não se lembrem, mas na minha atualização 1 ou 2, eu também já não sei em qual exatamente, eu disse ao meu tio que, se ele voltasse a me incomodar, eu contaria às pessoas a quem ele devia dinheiro onde ele estava. Eu nem sabia exatamente para onde ele tinha se mudado, mas sabia exatamente a quem perguntar para descobrir. Me desculpem, mas não vou dizer quem foi, porque seria como atirar no meu próprio pé. Foi isso que fiz, e isso colocou em apuros. Existem razões pelas quais o cunhado dele não tentou entrar em contato com sua irmã nem com o meu tio depois do que aconteceu. Em primeiro lugar, porque queria perdoar a irmã por tudo isso. Ao que parece, o cunhado tem dinheiro, e não foi uma quantia tão grande assim que ele emprestou, pelo menos não para os padrões dele. Mas também sabia que procurá-lo e processá-lo não adiantaria muito, porque o considerava falido. No entanto, fornecer a informação parece ter reacendido sua vontade de fazer algo a respeito. E foi o que fez, foi vê-lo pessoalmente e mostrou ao meu tio o punho, bem na cara. Não sinto pena dele. Eu o avisei. O cunhado também disse à irmã que, se ela escolhesse continuar com ele, teria muitos problemas.
A própria esposa do meu tio não sabia de muitas coisas sobre ele. Ela não sabia que a casa pertencia a ele. Achava que eu a estava alugando ou dando de graça, como tinha feito com meu pai. Também não sabia que eu havia comprado a casa. Agora, o irmão está processando judicialmente para recuperar o dinheiro, porque, embora qualquer negócio possa dar errado, o meu tio não usou o dinheiro como disse que faria. Meu tio tentou processá-lo por agressão, mas nada aconteceu, o caso foi arquivado, embora eu não saiba os detalhes exatos. Agora, não sei se a esposa do meu tio já sabe toda a verdade ou não. Pode ser que ela soubesse e nunca tenha contado ao irmão, mas, com tudo o que está acontecendo, é difícil imaginar que continue vivendo na ignorância. Por mais estranho que pareça, não tive mais nenhum contato com meu pai. Quanto a Eli e eu, encontramos um apartamento perto do centro, melhor do que o que eu morava antes, e nos mudamos juntos. Já li seus comentários sobre assinar um acordo pré-nupcial por causa das minhas propriedades e tudo que o vovô Murphy deixou para mim, mas ainda é muito cedo para isso. Nem estamos falando de casamento ainda. Além disso, é algo que minha própria advogada também sugeriu, sem deixar de mencionar o meu avô, que me preparou para todas essas questões legais. Atualização 5. Ainda não tive notícias do meu pai durante todo esse tempo. Não acho que devo me preocupar, mas só estou mencionando isso para aqueles que continuam perguntando por ele. Não. Esta atualização é para falar sobre o divórcio do meu tio e também sobre o processo judicial, as duas coisas que basicamente consumiram todo o dinheiro que ele conseguiu com a venda da casa. Para mim, isso é justiça, porque, no fim das contas, ele não obteve nada de algo que pertencia a Maria desde o começo. Fico feliz por ter feito parte da equipe de trabalho do Karma e por ter ajudado. Para começar, o irmão da esposa dele ganhou o processo e recuperou o dinheiro, além de outras despesas, juros e honorários advocatícios. E, pelo que sei, sua esposa se divorciou dele. Mas vai saber o porquê. Existem tantas razões pelas quais ela poderia ter se divorciado dele. Podemos supor que tenha sido por tudo isso que aconteceu, coisas que ele escondeu, ou talvez porque ela o encontrou com outra mulher e estamos supondo errado. Ou talvez o meu tio ficou careca, faz tempo que não o vejo, e isso fez com que ela não o suportasse mais. Talvez nunca saberemos. Então, isso é tudo que tenho para contar a vocês neste momento.